A gente fala agora, Lívia, de um problemão que só vai se intensificando conforme o tempo passa. Ele vai se agravando, uma modalidade na qual os criminosos têm investido cada vez mais pesado, que são os crimes ocorridos aqui, ó, na palma da nossa mão, no celular. Hoje a nossa vida inteira está aqui, né, nesses aparelhos, né, Lívia? Então, os bandidos estão correndo para lá também, né, atrás dos nossos dados, das nossas informações de dinheiro. E as fraudes financeiras estão aumentando. O Brasil registrou agora nesse ano 837 mil tentativas de fraude contra consumidores e empresas. Isso apenas no mês de outubro. Os dados são do indicador de tentativas de fraudes da Serasa Experian, e quem tem esses números em detalhes e vai trazer agora pra gente, mais uma vez, ao vivo, é a Soraya Lawande. Oi, Soraya. Pois é, Vitor. Enquanto a gente conversa aqui, certamente uma pessoa está sendo vítima de fraude. A Serasa Experience, quem traz esse levantamento, diz que, por exemplo, num período, de uma partida de futebol, cerca de 1.800 tentativas de fraude de identidade acontecem. E se cada fraude correspondesse a uma vítima diferente, o volume de pessoas que sofrem tentativas de fraudes poderia encher cerca de 100 Maracanãs. Então, é muita gente. E o segmento, claro, que mais sofre com esse tipo de ataque, de tentativa de fraudes, são bancos de cartões, seguidos de financeiras, também de serviços, varejo e também de telefonia. Em outubro, como você bem disse, foram contabilizadas 837.419 tentativas de fraude contra consumidores e empresas aqui no Brasil, o que representa uma em cada quase 3 segundos. Uma tentativa a cada 3 segundos. E em relação ao mês de setembro, houve esse crescimento de 2,3%. Os economistas da Serasa explicam o porquê, o motivo que leva, principalmente nesses meses que antecedem as festas de final de ano, acontecerem tantas fraudes assim, Porque outubro, chegada próxima de novembro, dezembro, as pessoas têm a tendência de fazer mais compras, por conta das festas de fim de ano, e aí, aumentando as compras, aumentam os créditos e, portanto, como consequência, e infelizmente, aumentam também essas tentativas de fraude. Essas fraudes identificadas pela Serasa são de identidade, praticadas por meio online ou presencial. E o que significa essas fraudes de identidade? Ocorrem quando esses criminosos utilizam documentos de uma pessoa e tentam abrir contas e conseguir créditos usando nomes de terceiro. E são identificadas por meio de verificação de documentos e de cadastros, além também de biometria facial. De acordo com esse levantamento ainda, eles trazem o perfil dessas pessoas que são vítimas desses criminosos, principalmente consumidores que variam de idade entre 36 e 50 anos, o que representa 35,8%, que foram aí os alvos preferidos desses fraudadores. E a menor incidência dos golpes foi registrada contra pessoas com até 25 anos, só 7%, se considerada essa faixa etária. O levantamento também mostra que no mês de outubro houve crescimento dessas tentativas de fraudes em todos os estados do país. O destaque ficou para a região norte, que liderou o ranking com as maiores variações percentuais, com Rondônia, Amazonas, Acre, Tocantins e também Roraima. Pois é, Soraya? É extremamente preocupante, até porque muitas vezes o potencial lesivo desses crimes ocorridos no meio virtual é até maior do que no meio físico, Hoje em dia você leva muito mais dinheiro no seu celular do que na carteira, Então, quando um bandido acessa a sua conta bancária, o potencial lesivo disso, e não só a conta bancária, mas invasão de perfis de redes sociais, por exemplo, o impacto, o dano que isso pode causar à nossa vida é muito maior até do que o assalto convencional, digamos, do que os crimes aos quais a gente estava acostumado antes de entrar na era digital, Então, importante esse alerta, importante sempre a gente reforçar essa mensagem e deixar todo mundo atento, até porque as histórias são muitas, Lívia? Continuam se repetindo esses crimes, E os mesmos dados, os meus dados que eventualmente são ilegalmente compartilhados, os seus dados podem gerar inúmeros golpes, que é justamente essa comparação que você fez do potencial do golpe quando ele acontece só no meio físico, um assalto, por exemplo, no meio da Avenida Paulista, por exemplo, e quando isso acontece no meio
virtual. Eu estava até olhando aqui nas minhas mensagens, enquanto você fazia essa entrada aí da Soraya Lawande, e todos os dias eu recebo algum tipo de mensagem que claramente é golpe. Eu vou ler duas, sem citar o nome das empresas que os criminosos usaram para tentar me fazer cair no golpe. São outras vítimas também, né? As empresas, né? Vira e mexe, elas têm o nome usado, né? Essa que eu vou citar, por exemplo, eu nunca tive nenhum contato com essa empresa, com esse banco. Os bandidos escreveram compra em análise no valor de quase R$ 1.400 no dia 23/12, ou seja, nessa semana. Caso você não tenha feito esse pagamento, ligue 0800 000 8956. Eu tenho mais duas nesse mesmo estilo, não vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas acontece dessa forma. Daí você liga para esse 0800, é uma central dos criminosos, extremamente fiel à realidade. Eles entendem um linguajar do telemarketing das outras empresas, estudam, entre aspas, para isso. Sim. E com isso você fornece mais dados para essas empresas, porque você assusta com uma mensagem como essa, claro, né? E aí, a partir desses dados, muitos outros golpes podem ser gerados, como eu disse. Então, é muito grave, a gente precisa alertar as pessoas para isso. Pois é o que você falou, a sofisticação está cada vez maior, né? Eles conseguem reproduzir o padrão de atendimento das empresas, né? Eles conseguem fazer exatamente o processo que seria o normal, né? Então, não dá nem para culpar a vítima, falar, foi otário, foi... Né? Não é, a questão não é essa, né? A vítima é sempre a vítima, né? Então, a culpa é do criminoso que comete e tem, claro, meios de se flagrar que é golpe ou não. A gente tem que ficar também sempre antenado para saber as características do golpe, mas também não dá para responsabilizar quem eventualmente caia numa cilada assim. Num caso como esse, por exemplo, a orientação das instituições financeiras é a seguinte: por mais que você nunca tenha tido contato com o banco que supostamente tenha te mandado essa mensagem, não liga nesse 0800. Vá lá no Google ou no site de busca que você gosta mais, busca o telefone do banco e faça contato por meio desse número legítimo para averiguar se realmente se trata de um golpe, de uma compra feita no seu nome, que pode acontecer também, é um outro tipo de golpe, ou não. Jamais ligue no número fornecido, nesse 0800 fornecido aqui nessas mensagens. É isso, importante o alerta.